Hoje nós vamos analisar aqui um pouco do que aconteceu nesse início de ano com a empresa Americanas. Então, a Americanas tem ações listadas em Bolsa de Valores e no dia 12 de janeiro foi divulgado fato relevante, onde foi identificado alguns lançamentos errados em sua contabilidade. Quer dizer, vários lançamentos errados em sua contabilidade, conforme o pronunciamento do CEO, que foi apenas diretor executivo por 10 dias, ele juntamente com o André Covre, que conforme em seu pronunciamento, nós deixamos até o link aqui, porque ele está como um vídeo não listado e talvez você não encontre tão facilmente assim no YouTube, então por isso nós deixamos o link aqui na descrição do vídeo. E ele divulgou que foram encontrados por meio de sua auditoria contratada apenas para este fim, para identificar o que com certeza ele já estava desconfiado, um prejuízo. Então foi identificado um prejuízo de 20 bilhões, aproximadamente 20 bilhões, hoje já se fala até em valor maior ainda na contabilidade da empresa. Então o que aconteceu conforme o que sabemos até o presente momento? A Americanas, por ter uma operação gigantesca, ela precisava muito de capital de giro e com isso ela fazia uma operação que alguns chamam de risco sacado, outros chamam de confirming, tinha até outros nomes no passado. Essa operação é uma operação normal das empresas e por meio desta operação a empresa Americanas comprava dos fornecedores valores muito altos, então os fornecedores precisam também de capital de giro, então por meio do sistema bancário a Americanas comprava a prazo desses fornecedores, porém o sistema bancário pagava aos fornecedores estes valores altos pela grande movimentação da empresa Americanas, e ela não ficava devendo pelo fato da própria empresa negociar esses títulos com o banco juntamente com os fornecedores. Então a dívida era da Americanas e não dos fornecedores, porque os fornecedores recebiam por esse valor, recebiam antecipadamente, porque tinham vendido a prazo para Americanas e recebia antecipadamente esses valores. Porém, então a dívida da Americanas não era mais com os fornecedores, e sim com os bancos. Então esse é o primeiro erro da contabilidade, porque a dívida continuava na conta de fornecedores. Tem até inclusive uma legislação da CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, onde a CVM pede para que seja mudado. Quando acontece essa operação, então a empresa muda da conta de fornecedor para a dívida bancária. Então isso é o primeiro erro que não estava demonstrado no balanço, inclusive que as auditorias que auditaram os balanços da Americana, as contas das lojas americanas, também não apontou este problema, que é um caso que realmente as auditorias deveriam apontar. Mas esse não é o principal problema. Eu sou contador e eu sei que se fosse o problema, era só trocar a dívida com o fornecedor, que nós chamamos de dívida operacional, porque faz parte da operação da empresa, para uma dívida bancária, que é uma dívida um pouco diferente. Então não é parte da operação da empresa, já é uma dívida financeira. Então isso seria fácil. O problema é que nessas negociações, claro, incorrem juros. E os juros, eles eram baixados da conta de fornecedores, ao invés de ser alocados, que a gente chama, nas despesas da empresa. Então, o que aconteceu? É uma dívida que é bem maior do que apresenta no balanço e, além de tudo, não apresenta também o prejuízo gerado por ou a despesa financeira gerada por esses juros que estavam sendo debitados da conta de fornecedores. Então, são dois erros realmente, erros ou talvez... Claro, os administradores anteriores provavelmente é quem solicitavam fazer dessa forma, com certeza a contabilidade interna da empresa só fez isso porque alguém solicitou. É claro, mesmo assim, há a responsabilidade, com certeza, da contabilidade em relação a tudo isso, porque muitos foram prejudicados. O que acontece? Quando esses lançamentos acontecem de forma errada, toda a análise do balanço fica prejudicada. Então, nós temos vários sites que
nos ajudam a fazer análise de balanço. Inclusive, nós temos até o balanço próprio da Americanas divulgado, porque o balanço de uma empresa de sociedade anônima, tanto de capital aberto como Americanas, a de capital aberto é aquela que nós conseguimos negociar as ações em bolsa de valores, quanto as de capital fechado, todos os balanços dessas sociedades anônimas, eles são públicos, então eles têm que ser divulgados. Então vou deixar aqui o link também da Americanas, onde foi divulgado o balanço. É claro que o último é o de 2021, 2022 ainda não foi publicado, não está fechado o balanço de 2022. De acordo com o pronunciamento deste CEO, por apenas 10 dias, porque ele entendeu que, como não eram os números que ele já tinha analisado antes, então ele entende que não era uma empresa para ele administrar, mas ele entende que mesmo assim ainda é uma empresa que pode vir a ser rentável, apesar que hoje nós já temos muitas dúvidas em relação a isso, porque os acionistas majoritários, eles já sinalizaram de talvez colocar dinheiro na empresa e tudo, mas são 20 bilhões de reais, é uma dívida gigantesca e isso pode ser maior ainda. Então, eu gravei esse vídeo até para nós conversarmos um pouco mais sobre isso, né? Eu sei que é bastante complexo a parte contábil e como nós entendemos bastante, é a nossa especialidade, então eu gostaria de deixar aqui o espaço livre para vocês comentarem e deixarem as suas dúvidas também, para nós ir trocando mais ideias. Eu tenho estudado bastante esse caso, é um caso bastante específico da nossa área. Nós sabemos que tem muitas empresas boas listadas na Bolsa de Valores e que nós compramos ações delas, muitos compram ações, apesar de que, de forma particular, né, de forma pessoal, eu não entendo que é um dos melhores investimentos, porque o índice Bovespa, ao longo dos tempos, ele não deu um rendimento maior do que realmente a renda fixa. Então, existem outros investimentos mais seguros e também talvez até mais rentáveis do que você comprar ações. É claro, tem muita gente que ganha com ações? Tem, nós sabemos, mas são pessoas que se especializam bastante e que têm tempo diariamente de operar as ações, né? Então, que a gente chama de operar, de comprar, de vender e se tornam cada vez mais especialistas nisso. Porém, se você talvez não é tão especialista, é melhor você começar com outro tipo de investimento. Nós aconselhamos bastante a LCI, né, que é a letra de crédito imobiliário. Você adquire um pedacinho, talvez, de um imóvel, de um shopping, e você consegue os retornos dos aluguéis que são realizados por essas empresas, por esses imóveis, através da LCI, letra de crédito imobiliário. É claro que eu sou contadora e eu gosto bastante dos empreendedores, então eu sei que quando nós temos um valor aí de capital, abrir uma empresa é um ótimo negócio, desde que você conheça muito bem o ramo, e existem vários fatores que nós, em nossa assessoria, nós identificamos, né, esses fatores para saber se realmente vai dar certo ou não essa empresa. Não é simplesmente ir colocando o dinheiro em qualquer negócio, porque a chance de dar errado é muito grande. Mas é uma análise que nós fazemos aqui, realmente específico das lojas Americanas, devido ao fato de que realmente houve um encobertamento, né, de valores absurdos para poder realmente enganar os investidores, enganar quem estava fazendo a análise e fazer com que as pessoas comprem, né, ações. Então, no dia que foi divulgado o fato relevante, no dia seguinte, ela caiu para 2 e pouquinho, depois subiu um pouquinho para 3. É uma perca muito grande que muitos já tiveram devido a isso. Então, eu entendo que é algo totalmente errado que aconteceu. Com certeza vão ser responsabilizados as pessoas, nós esperamos que sejam responsabilizados, a auditoria, a parte contábil também, claro, mas principalmente os administradores que pediram, que deixaram que isso ocorresse. Certo, gente? Então, esse foi uma análise minha aqui da parte contábil do caso Americanas. Gostaria muito que vocês deixassem o comentário de vocês para nós podermos interagir em relação a esse caso. Eu vou continuar estudando e passando informações para todos, para nós conseguirmos saber onde que vai parar a responsabilização de tudo isso e o que vai acontecer no caso da empresa, uma gigante do varejo que hoje está prejudicada devido a tudo isso
que ocorreu, tá? Esse é o nosso espaço, então, para que você interaja conosco. Aguardo os seus comentários. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Estou aqui à disposição de vocês.